A Lia, uma jovem patobranquense, foi diagnosticada com um câncer de mama em 2019, aos 29 anos. Ela recebeu a notícia da doença um mês após o diagnóstico de uma tia. Nessa época, a Lia vivia o momento mais importante da vida de uma mulher. Estava no 3º mês da gestação do seu primeiro filho. Foi tudo muito rápido. Eu engravidei em outubro. E quando eu completei 3 meses de gestação, né, estava na metade ali do 3º mês, eu estava no trabalho e eu senti assim umas dores muito fortes na minha axila esquerda, como se fossem umas agulhadas mesmo, uma dor assim, sabe, que latejava. E aí eu lembro aquele dia, eu trabalhei até o meu horário, cheguei em casa, falei, Pedro, eu tô com uma dor aqui, olha se eu tenho alguma coisa. E eu ergui o braço, e quando eu ergui o braço, ele viu que tinha um nódulo ali. Então não era um nódulo pequeno, era já algo visível, né? Então eu tinha uma certa urgência, né, no resultado do exame. Um dia da semana, assim, pela manhã, era perto das 11 horas da manhã, o meu médico, o obstetra, me mandou uma mensagem, né? Falou, olha, a tua biópsia tá pronta, né? Tá aqui comigo, então se você tem disponibilidade para vir aqui, aí eu vou te entregar e tal. Aí ele falou, olha, então a notícia não é muito boa, realmente é um câncer, é o nível 3, ele já estava no nível intermediário, né? Na hora, assim, eu fiquei um pouco em choque e eu já tinha mandado uma mensagem pro meu marido na época e aí ele estava indo me encontrar, mas eu já sabia do resultado. Foi aquele momento dentro do consultório, eu fui muito acolhida pelo meu médico, né, pela família dele, pelo Pedro que estava lá do meu lado. E foi aquele momento que eu fiquei assim mais fragilizada. Eu acho que de todo o tratamento é na hora que a gente recebe o diagnóstico, eu acho que é o que mais impacta durante o processo. Era uma sensação de medo, angústia, né, e preocupação por conta da minha filha. Após o primeiro impacto com o diagnóstico, Lia foi encaminhada pelo seu obstetra a uma especialista em Curitiba e lá na capital paranaense realizou o seu tratamento contra o câncer. Foi difícil porque a gente fica sensibilizada, a gente não tem apetite. Geralmente, né, quem faz quimioterapia sente muita náusea, enjoos, coceira na pele, a pele fica mais ressecadinha. E esses primeiros dias para mim eram bem difíceis, assim, o 3º dia principalmente após a quimioterapia. Mas eu me esforcei bastante, tomei as vitaminas, tomei suplemento, tudo que eu podia para a Lívia ganhar peso e nascer saudável. Isso, eu até ficava um pouco brava, assim, com a minha mãe, com o Pedro, porque eles saíram, compraram um lenço e tal, e eu até eu falei, eu não vou usar isso daqui, eu não gosto disso, eu não quero, e daí depois, assim, quando começou a cair o meu cabelo, aquilo começou a me incomodar tanto que pra mim não foi uma coisa, assim, que abalou a minha autoestima. Não era o cabelo, era esse cansaço, esse negócio de depender das pessoas, de não conseguir fazer o que eu fazia antes, isso me incomodava. E eu aprendi a lidar com isso. Eu não tive muito isso de, eu tô horrorosa. A gente tá um bagaço, sim, não é feio a gente falar, porque tem momentos, por mais que a gente use uma maquiagem, mas a gente tá tão irritada com tudo. Então isso, pra mim, né, no meu caso, não foi assim um ponto que eu sabia que ia passar e que eu ia ter que fazer, e era parte do processo. Então eu aceitei muito bem isso, trabalhei isso na minha cabeça e eu resolvi que eu ia ser muito forte por todo mundo da minha família e principalmente pela Lívia. E depois eu
me deixei por último. E falei, eu vou fazer o que tiver que fazer e acabou, né? E aí levei a quimioterapia, 8 sessões, né, a cada 21. E aí a gente estava tentando manter a minha gestação até 37 semanas, né? Que aí não teria nenhum risco para a Lívia. É pouco comum o câncer de mama se manifestar durante a gestação, mas existem casos, como na história da Lia, em que o diagnóstico ocorre neste momento tão importante da vida da mulher. Somente 3% dos casos de câncer de mama foram diagnosticados durante a gravidez ou até 1 ano após o nascimento da criança. Mas como para algumas mulheres o momento do parto é uma caixinha de surpresas, para a Lia não foi diferente. Mesmo com uma cesárea programada, a bebê Lívia escolheu o momento que chegaria ao mundo. Eu fui na consulta de rotina, geralmente eu ficava por último por conta da quimioterapia, para não ter contato com as outras pessoas. E aí o meu médico falou, Lia, você não está sentindo dor? Eu falei, não. Só tô achando meio estranho, às vezes vai e volta. Ele falou, você já tá tendo contração de parto. Nós vamos ter que fazer um outro exame, ver como é que tá o coraçãozinho da Lívia. E a partir de agora é repouso. Me deu um remedinho e controlar as contrações e tal. Quando ele falou controlar as contrações, nossa, parecia que eu não sentia mais nada, que tinha alguma coisa errada. E aí era 1h46, a Lívia estava nascendo, dia 13. E ela nasceu assim muito saudável, nasceu pequenininha, nasceu com 2,250 kg, 35 semanas e com 43 centímetros, um tiquinho assim de gente. E foi durante o puerpério que a Lia enfrentou o momento mais difícil do tratamento. Já novamente em Curitiba, ela finalizou as hemodiálises, mas teria ainda que passar pela radioterapia, alguns tratamentos alternativos, procedimentos cirúrgicos e atualmente segue por mais 2 anos com a hormonioterapia. Eu fiz 25 sessões de radioterapia. Já tinha prótese, né? E eles deixaram bem claro que talvez ia ter alguma sequela por conta da rádio, uma retração, mexer prótese. E é bem o que eles falam, 6 meses para você saber como é que vai estar o teu corpo a partir daquele tratamento, né? Com tudo isso, a pandemia que deixou a gente, né, de cabelo em pé, mas a gente tomou todos os cuidados possíveis. A gente não via muita gente, desde que eu ganhei a Lívia, né, a gente precisava cuidar da imunidade de todo mundo, então a gente ficou bem assim, ficamos bem restritos, né, às outras pessoas. E aí eu terminei, aí depois eu fiz mais uma cirurgia, na verdade eu fiz esse ano a última, né, eu arrumei a mama esquerda, que estava muito retraída e eu tinha dor embaixo do braço também. E aí eu já fiz mastectomia nas 2 mamas, coloquei a prótese e torcemos para que nada saísse do lugar e deu tudo certo. Cada passo que eu dava, que era um progresso, aquilo me dava mais força. Então eu não me afundei na minha doença, né? Na doença que eu tive, eu não me afundei no diagnóstico, eu não me afundei na quimioterapia. O meu médico falou uma coisa muito certa uma vez, ele disse assim para mim, é normal, porque depois que eu senti tudo bom, né? Ele falou, você ativou o modo sobrevivência e dane-se quem tá na frente, né? Não vai ser um câncer que vai me derrubar e fiz tudo que tinha que ser feito. Além de toda a família, quem viveu intensamente esse processo com a Lia foi o seu esposo Pedro, que lidou com toda a emoção de ser pai de primeira viagem e a batalha da sua parceira de vida contra uma doença tão séria como o câncer. A Lia é uma pessoa incrível, ela lutou como jamais, eu não imaginava que ela seria capaz de demonstrar tanta força. A gente sabe de outras histórias de outras pessoas que passaram pelo mesmo e relatam que foi diferente, e ali ela sempre conseguiu
do jeitinho dela, tornar tudo mais leve, sabe? E nós tínhamos uma esperança muito grande, tanto na cura, assim como para ver a nossa filha. Eu nunca falei para muitas pessoas isso, mas eu sempre levei comigo uma frase que eu pegava por base para essa questão, que era assim: desistir nunca foi uma opção. Então, desde o início, quando a gente ficou sabendo, a desistência não ia fazer parte do nosso vocabulário. O amor, a parceria nas batalhas da vida são essenciais, mas a realidade de muitas mulheres que enfrentam o câncer de mama é assustadora, quando dados da Sociedade Brasileira de Mastologia revelam que 70% das pacientes são abandonadas pelos seus parceiros durante o tratamento contra o câncer de mama. Então, por mais que a gente leve numa boa, assim, às vezes a gente tá se sentindo, sabe, muito feia. E aí eu deixei sim sempre bem claro. Falei: olha, Pedro, você não é obrigado a ficar comigo e nem passar por isso, porque é uma coisa que eu preciso, né? E ele, desde o primeiro momento, assim, nunca me deixou sozinha, né? Ele ficou um pouco mais, também se fechou um pouco, né? Porque era uma pancada em cima da outra, mas em nenhum momento ele deixou, sabe, de estar do meu lado, de me acompanhar, de me estender a mão na hora que eu precisava. Então eu sou muito grata à minha mãe, ao Pedro, porque sem eles eu não ia conseguir. Então, cuidado, e a pessoa ali, eu brinco, eu falo: você foi meu saco de pancada, se você não me deixou até agora, então não vai mais ter a oportunidade. Desde o momento que a gente ficou sabendo, eu sabia que o meu lugar era o apoio. Eu tinha que estar ali para dar suporte, para sempre que ela precisasse. Então, eu coloquei em primeiro lugar o companheirismo, a parceria, e isso acho que foi o fator mais importante para dar certo, para a nossa relação continuar indo bem, para a gente esperar a expectativa da nossa filha. E então foi recompensado, né? Uma família que foi construída com muita expectativa e se fortaleceu em um momento não tão comum, mas com muito apoio, amor e esperança. E o futuro? O futuro é lindo, sorridente, alegre e gosta de amarelo. Nossa, é impressionante, no meio de um caos, né, de uma confusão, você ter o maior presente da tua vida. E eu tive muita sorte. Eu sou muito realizada e feliz por ter eles comigo. E a gente é muito parceiro, assim. Eu, meu marido, a Lívia, ela é muito inteligente, amorosa. Então, agora eu sou ali a mãe e sou muito feliz por estar passando por essa fase, assim, bem. E acho que é isso.